Muito bem, vamos começar então, pessoal? Bom, já falei, mas repetindo aqui, bom dia, sejam muito bem-vindos, né, a esse segundo Tech Talk. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de produtos aqui da Opencard, tá? Todo mês eu realizo pelo menos um webinar, né, para vocês. O último, inclusive, falou, né, de infraestrutura e veículos elétricos, né? Porém, o meu foco é mostrar o que é mostrar ali os benefícios do MATLAB, né, e Simulink, sem entrar muito em detalhes técnicos, né? Nós da Opencard vimos que precisávamos ter um espaço e um tempo destinado, né, a vocês que são aí usuários e a você também, né, que quer aprender tanto desse setor, né, que é o tema de hoje, o setor de veículos elétricos, quanto das ferramentas Methods, né, oferecidas aqui pela Opencard. Então, sejam todos muito bem-vindos. Dito isso, né, qual que foi a solução, né? A solução nada mais é para resolver esse problema, né, essa dor, é esse Tech Talk, né? Ou seja, essa conversa aqui interessante, um bate-papo, onde nós do marketing trazemos aqui, né, alguém do nosso time de engenharia que já trabalhou com software, né, para esse tipo de setor, que é o setor automotivo. Bom, para isso nós vamos chamar aqui hoje, né, ele que é um engenheiro que, eu diria, não nega serviço aqui na Opencard, né, já participou da inauguração, né, do nosso último Tech Talk, né. Estou com o background dele aqui, o nome dele é Calequela, Manuel. Ele possui doutorado. Para você que não conhece ele, né? Ele possui doutorado em controle de sistemas dinâmicos pela Universidade na Engenharia Tecnológica Federal. É mestre em engenharia elétrica pela universidade também, tá? Ele tem um background e experiência consolidada em outras engenharias, né? Tais como mecânica, mecatrônica, automação. Além disso, o Caraquela é um pesquisador no setor da indústria automotiva e também da indústria 4.0, onde trabalha, né, com diversas linhas de pesquisa, como instrumentação, controle, teste, prototipagem, modelagem de sistemas e bastante coisa. Aquela que ela até gastei tanta voz aqui falando de você, chega para cá. Obrigado. Aí ele. O nosso engenheiro de produto, é uma honra muito grande sempre participar aqui das suas conversas, do café da manhã aqui, para a gente começar aí a se atualizar. Obrigado aí pela apresentação. Isso. O nosso tema hoje, né, você até já soltou aí, é veículos elétricos, né? Inclusive, já adiantando aqui, se você já tem perguntas, pessoal, já pode ir colocando aí, né, no nosso quadro de perguntas, tá? Ela teve um webinar que eu fiz, né, semana passada, onde eu mostrei, né, ali o que? Eu mostrei as tendências de mercado, né, os desafios que existem nesse setor, né, na parte de infraestrutura, na parte daquela quebra de paradigmas, né, dos veículos elétricos, mas ficou, né, faltando aquele modelo do MATLAB ali, do Simulink, né, que mostrasse o que esses softwares, né, que nós da Opencard oferecemos, trazem de ferramentas, né, de novidades nesse quesito, né. Mas conta aí, o que você pensou aqui para o Tech Talk de hoje? Por acaso você trouxe aí algum modelo para a gente estar trabalhando nesse modelo? Perfeito. Trouxe então aqui o conteúdo relacionado a veículos elétricos de forma descontraída, né? Para todos os níveis, nível médio, área médica, quem for da área médica, engenharia também, processos e outros cursos aí para que possamos aí entender a gama de veículos elétricos que tem hoje no cenário mundial e como a ferramenta MATLAB e Simulink nos ajuda aí a projetar, a fazer essas simulações diretamente aí no Simulink, tá? Então, a ideia é que todo mundo aí tenha aí hoje um aprendizado de como funcionam aí os veículos elétricos, como pode estar se fazendo aí uma modelagem diretamente aí no Simulink. Então, a ideia é ter um papo aí descontraído, não só para o setor de engenharia, mas para outros setores aí que possam entender também como funcionam os veículos elétricos. Legal. A gente, não é só quem
o usuário assim, né, aquele pessoa também que tem curiosidade, que quer aprender mais, então ela está no lugar certo, eu diria, né? Que a gente está à disposição de vocês. Mas para a gente começar, cara, só dando o último lembrete aqui, vocês podem ter perguntas, né? Ao final, a gente tem um pequeno nas perguntas aí, tá? Tem no questionário, né? Que vai ser o retorno do nosso feedback desse Tech Talk, tá? Então, fica até o final, beleza? E eu acho que nós podemos começar, cara. Eu vou até desligar minha câmera aqui, que fica mais ampliado aí a tela, né, para o pessoal. Mas eu acho que a gente já pode estar iniciando. Perfeito. Aqui eu vou ocultar aqui a minha câmera para que a gente melhore a nossa conexão aqui. Tá? Beleza. Isso, pode ser. Cara, olha só, galera, não perdoa, não. O João Paulo já mandou uma pergunta aqui, com certeza é uma dúvida de muitas pessoas também, eu tenho algumas dúvidas com relação a isso também. Qual é a diferença entre um veículo híbrido e elétrico? Obrigado aí pela pergunta, João Paulo. Então já fica aí para você responder essa para nós. Bom, é uma pergunta boa para começar, né? Para começar, parece que o João Paulo viu todos os slides que eu ia passar aqui nessa conversa. É justamente isso que eu já vou apresentar aqui na sequência, no meu segundo slide, tá? Só para nos atualizar aqui, que hoje estamos a falar da ferramenta MATLAB Simulink, como que a gente pode estar aí, então, fazendo modelagem de veículos elétricos, né? Tem o conceito aí dos veículos elétricos. Bom, nesse meu segundo slide, vamos então ver essa diferença aí que vai aí atender a resposta aí do João Paulo, tá? Legal, beleza. Perfeito. Bom, basicamente é uma introdução sobre os veículos elétricos, tá? Existem 3 tipos de veículos elétricos aí conceituados aí ou consolidados aí mundialmente nas indústrias automobilísticas, tá? Primeiro, então, são veículos totalmente elétricos, ou seja, que não estão incluídos aí motores de combustão interna, tá? Destaco, então, que os veículos totalmente elétricos, eles estão subdivididos em 2 tipos de veículos, tá? O primeiro é um veículo aí que é o Battery Electric Vehicle, ou seja, é um veículo aí que funciona aí somente com a bateria e, na sequência, o motor elétrico. E aqui, então, o conversor do eixo para permitir aí a rotação dos eixos das rodas, tá? Então, esse tipo de veículo ele está incluído em um veículo totalmente elétrico, tá? Bom, como que funciona, então, praticamente, né? Esse tipo de veículo, que é o BEV, né? Que é o Battery Electric Vehicle, tá? Ele é um carro 100% elétrico, tá? Ele armazena, então, eletricidade na bateria, tá? Para alimentar aí o seu motor elétrico e tracionar a sua roda, tá? Que são as rodas aí do veículo, tá? Quando, em algum momento, essa bateria ela está esgotada ou acabando, ela é recarregada aí, utilizando aí os freios regenerativos, que são os quilos aqui, tá? E também você pode aí, então, carregar o seu veículo a partir de uma fonte aí de rede elétrica, tá? Que é através de plug mesmo, tá? Então, essa é a diferença. No segundo, você tem, então, o FCEV, tá? Que funciona aí basicamente aí com células completas de hidrogênio, tá? Que alimentam assim as células de combustível, e também você tem aí uma bateria. Na sequência você tem o seu motor elétrico, tá? Qual que é o princípio aí de funcionamento aí, tá? Esse tipo de carro elétrico, o FCEV, tá? Ele utiliza aí então o gás de hidrogênio como uma principal fonte aí, digamos, de energia, tá? Considera-se também os freios regenerativos, que são capazes aí de fazer a conversão da parte da energia que você vai perdendo à medida que vai freando,
tá? Para recarregar essa mesma bateria, tá? Ou seja, toda vez então que você funcionar o seu carro aí com o seu motor elétrico, você está garantindo aí mais autonomia aí no seu veículo, tá? E claro que qualquer veículo elétrico aí, a capacidade de autonomia em relação a um motor de combustão interna, ela é superior, tá? Então, é um tipo de veículo aí baseado em células de hidrogênio que estão sendo aí, novo no mercado, tá? Não tem tantos projetos assim como um BEV e outros tipos de veículos elétricos que eu vou mostrar aí na sequência, tá? Para os químicos estão satisfeitos, né? Porque esse veículo, quando se fala de células de combustível aí, é nada mais do que um tipo de bateria que ocorre aí um fornecimento ou um gerenciamento contínuo, digamos, de energia, tá? Ou seja, você está tendo aí uma relação de processo, né, entre uma célula de combustível e o seu próprio hidrogênio. Esse é o principal funcionamento, tá? Já no segundo aí, João Paulo, você tem então na segunda classificação dos tipos de veículos elétricos, você tem os veículos híbridos elétricos, tá? E é o HEV, híbrido elétrico vehicle, tá? Bom, qual que é o principal funcionamento deste tipo de veículo, tá? É um veículo aí constituído por um motor de combustão interna, um motor elétrico, uma bateria e também aí você tem um tanque aí responsável pelo seu combustível, tá? Bom, este tipo de funcionamento de veículo, eles não está, digamos, incerto aí do uso do motor de combustão interna. Ele usa o motor de combustão interna aí como principal fonte de energia. Por isso é que é um veículo elétrico híbrido, tá? Como que se baseia, então, como que se baseia esse funcionamento aí desse veículo aí, tá? Primeiramente, você tem que pensar em dois benefícios claros, tá? Você está utilizando aí uma fonte principal de energia, obviamente que você vai usar o motor de combustão interna e para isso você precisa abastecer aí o seu tanque com gasolina, álcool ou outro tipo aí como diesel, tá? Para alimentar aí o seu motor de combustão interna, tá? Você pode, então, ter a capacidade de usar o motor de combustão interna para tracionar as rodas dianteiras, ou também tem o benefício aí de trabalhar aí com motor elétrico, tá? Quando você exige aí uma atividade com maior potência, por exemplo, uma subida, né, que você sabe que vai ter um custo, uma subida em rampa, né, digamos assim. Aí, ou uma ultrapassagem, né? Não sei. Perfeito. Vai exigir mais do seu motor uma potência maior. Entendi. Quanto mais você acelera, quanto mais força o carro, você está gastando combustível. Então, de repente, o sensoriamento no seu carro, ele pode identificar uma subida ou um excesso de velocidade e cortar aí o motor de combustão interna para você tracionar as rodas somente aí com o motor elétrico. Tá? Essa é a grande vantagem de você poder ter um carro aí, um veículo híbrido e elétrico. Tá? Então, essa é a principal diferença. Tá? Bom, o terceiro tipo aí de veículo, tá? Ele então caracteriza os veículos elétricos conectados, tá? Que é nada mais do que o plug-in híbrido elétrico vehicles, tá? São veículos que são conectados aí diretamente a uma fonte elétrica, tá? Bom, como que se baseia, então? Tem uma estrutura de um motor de combustão, tem um motor elétrico, a bateria e aí um tanque de algum combustível, tá? Como que funciona basicamente, então, esse tipo de veículo elétrico conectado? Esse é legal, tá? Bom, ele combina, então, um motor de combustão interna, no caso, tá? Para obviamente, ele é alimentado também por gasolina, álcool ou diesel, tá? E também você tem um banco aí de baterias, tá? São baterias recarregáveis. Ela é diferente dos híbridos convencionais. Por quê? Porque esses veículos conectados, que eu coloquei, tá?
podem ter aí as suas baterias recarregadas de duas formas clássicas. Tá? A primeira é todo momento de frenagem. Tá? Você pode estar aí recarregando a sua bateria. Tá? Então, estou ali andando algum percurso, freio o meu veículo. Tá? Esse momento de frenagem, tá? O Kyros aqui, ele é responsável, então, em carregar ali o meu conjunto aí de bateria. Tá? E a outra forma é a forma, então, de você estar podendo plugando diretamente aí em uma rede elétrica. É claro que para você poder fazer esse carregamento aí da sua bateria, né, você precisa, normalmente, esses veículos PHEV, eles precisam de um conversor, Eduardo. Então, você tem uma tensão nominal, né, de 127 a 220 volts, né, são de rede baixa, que hoje chegam nas nossas residências, né? Então, você precisa de um conversor que faz aí essa conversão dessa tensão para uma tensão ideal aí da sua bateria, do seu veículo, 12 volts ou mais voltagens aí, dependendo do seu modelo. Tá? Ou seja, não é só enfiar na tomada, não, né, cara? Não, tem que ter todo cuidado aí, tá? Normalmente os veículos, eles têm, ou os adaptadores já são internos nas estruturas desse veículo para fazer essa configuração de tensão, ou normalmente você pega um plug à parte, né, adicional ali, né, um conversor ali, e adiciona para fazer essa transição. Afinal, o carro pega fogo, né? Ou estraga os demais componentes do seu veículo. Então, esses são as grandes diferenças, Eduardo. Certo, legal. Acho que respondeu bem o João Paulo aí. E só uma curiosidade, cara, que era uma coisa que me parece aqui, me corrija, tá, se eu estiver falando bobagem, mas dos modelos aqui, o mais simples, né, vamos dizer assim, em termos de tecnologia, parece que é o carro, o BEV ali, né, que é o carro elétrico em si. Até nesse quesito de menos peça, né, menos componentes mecânicos, o que vai ter menos seria ele. Estou enganado. Perfeito. Você, com um carro 100% elétrico, você tem menos fiação, né? Seu carro fica leve também e desenvolve muito mais na estrada. Você tem uma potência aí, a ideia é que você tem uma potência superior em relação a um veículo de combustão interna. Perfeito. Legal. E para isso, Eduardo, você também precisa de uma estrutura adequada para você ter aí um BEV, né? Que é o veículo aí, funcionando aí com a bateria. Porque imagina que você tem uma autonomia aí do seu veículo, né, com relação à sua carga aí, da rede elétrica, de 280 quilômetros, né? Você anda esses 280 quilômetros, aí o painel, através do sensoriamento, gerenciamento de bateria, que avisa que essa bateria, por algum motivo, está chegando ao fim, né? Porque você já está chegando naquele percurso de autonomia de bateria. Tá? Então, você vai ter que parar em algum posto, que é o que fazem hoje com os carros de motor a combustão, para abastecer. Né? Então, você vai parar para recarregar aí o carro movido 100% elétrico. Né? Então, se você não tiver uma estrutura adequada, fica difícil você ter esse veículo inserido no meio aí da sociedade. Então, precisa de uma infraestrutura adequada. Tá? E é uma relação ali, se você tem uma estrutura adequada, você não vai precisar, por exemplo, usar um conversor para fazer essa transição de tensão de 220 para 12 volts com a sua bateria, por exemplo. Por quê? Porque você já tem uma infraestrutura adequada para isso. Tá? Então, essa é a grande diferença também. Tá? Legal, bacana. Bom, visto que agora a gente já conhece a diferença desses três tipos de veículos elétricos consolidados aí mundialmente no mercado, tá? Entre eles, então, o que mais me chamou a atenção aí para este bate-papo é o veículo híbrido elétrico, tá? Porque ele tem um motor de combustão e também tem um motor elétrico aí que auxilia aí o tracionamento ou o movimento desse veículo, tá? Claro que tem um conjunto de bateria também, tá? E para isso, então, o Simulink nos ajuda a fazer aí essa modelagem de um veículo híbrido elétrico.
Tá? Legal, legal. Bom, já para isso, então, eu vou abrir aqui o meu MATLAB, tá? Para a gente ver, então, um modelo do veículo híbrido elétrico com relação aí às suas simulações e conhecermos um pouco mais de como funciona, como que a gente pode estar ali vendo os blocos ideais na biblioteca do Simulink. Tá? Legal, legal. Bom, eu vou abrir aqui o meu modelo, no caso já está aberto aqui até para a gente ganhar mais tempo da nossa conversa. Tá? Então, o modelo que eu trago aqui é um veículo aí híbrido elétrico ou elétrico híbrido, tá? Baseado nas ferramentas aí do Simscape. Tá? Legal, legal. Simscape é nada mais do que uma biblioteca dentro do próprio Simulink. Tá? Então, a gente sabe que o Simscape existe diversas famílias aí do Simscape, né? Que o Eduardo provavelmente conhece e sabe também o potencial. Isso, mostrei. Inclusive, teve uma atualização, depois a gente pode comentar isso mais para frente, mas lá tem todos os domínios, né? Dependendo do trabalho que você for fazer, tá tudo lá disponível e organizadinho, né? Bem legal. Perfeito, perfeito. Bom, para quem não teve o primeiro contato com MATLAB e Simulink, ele é uma ferramenta totalmente fácil de mexer, tá? Tem tudo que você precisa para fazer uma modelagem. E eu te apresento, então, a cara do MATLAB, tá? Esse é o MATLAB, software MATLAB, e o Simulink trabalha em conjunto com o MATLAB. Ou seja, para você chegar no Simulink, você tem que passar pelo MATLAB. Tá? O MATLAB funciona como um comando de linguagem de programação ou base de dados. Tá? Então, aqui você carrega um arquivo determinado que está incluído no seu computador, tá? Traga o link e pode estar adicionando aí o seu arquivo diretamente nesse link ou adicionar aqui por meio de alguma pasta aqui no seu ambiente de trabalho. Tá? Então, está adicionando o projeto aqui de veículo híbrido elétrico. Tá? E quando eu carrego ou executo esse meu modelo, eu tenho aqui o meu workspace, que é a minha base de dados. Ou seja, quando eu rodar o meu modelo no Simulink, eu farei, então, a leitura de todos esses dados aqui que estão inclusos na minha memória do MATLAB. Dados como esse, referentes ao motor, você pode ver aqui, dá 2 cliques, e vai abrir torque máximo do motor em Nm por metro, 145, torque máximo aí da velocidade em rotação por minuto, 3.500 e outros parâmetros. Tá? Bom, é importante salientar, então, Eduardo, que a ideia desta nossa conversa não é trabalhar especificamente aí com algoritmo ou trabalhar com a nossa base de dados, né? Porque essa base de dados ela também depende aí do nosso modelo no Simulink. Tá? Então, eu vou mostrar uma ferramenta com mais facilidade de uso, que são diagramas de blocos, que exatamente é o Simulink. A ideia, então, é a gente não se preocupar com os parâmetros, mas se preocupar com as funções que cada bloco ali faz para que você tenha aí o seu veículo considerado híbrido e elétrico. Tá? Então, aqui são as demandas aqui do veículo, tá? Como a bateria ali, o motor também, e também aí o tipo de motor gerador, que são os motores elétricos utilizados nessa modelagem. Tá? Bom, acredito então que deu para entender mais ou menos como que funciona aqui o MATLAB, né? Com certeza. Ele é fácil de mexer. E aqui então eu vou abrir o Simulink, que é o nosso modelo aqui do veículo elétrico e híbrido. Legal. Ô, Caraquela, deixa. Talvez você pode até explicar mais para frente, mas o Rafael jogou uma pergunta aqui. Como saber a função de cada bloco do Simulink para realizar a modelagem de um veículo elétrico? Eu acho que talvez você já vai estar explicando isso aí quando você mostrar o bloco agora em si, não é? Isso. Essa é a ideia, por isso é que a gente veio aqui no Simulink. Tá? Legal. Então, Rafael deve estar avançado, então, no nível do Simulink, mas tudo bem. A gente vai
vai com mais calma aqui, Rafael, para que todo mundo aí esteja na mesma sintonia, tá? Bom, vamos começar aqui então. Esse é um modelo proveniente do Simulink, tá? Esse é o ambiente Simulink. O Simulink ele é responsável em fazer a modelagem e simulações por blocos, tá? E não por script ou por numeração direta, como o MATLAB. Tá? E então, dentro do Simulink, você tem abas de simulação, debug, para rever algum erro no seu modelo, modelagem, formato e aplicativos aí que você pode estar usando diretamente no seu modelo. Tá? Feito isso, então, na aba principal, simulação, tá? Você tem a biblioteca do Simulink, onde foram aí adicionadas no modelo diretamente esses blocos, tá? Ou seja, todos esses blocos aqui, eles estão dentro aí do Simulink, tá? O Simulink, então, você pode estar abrindo essa biblioteca, Simulink Libre Browser, tá? E pode estar digitando diretamente aqui Simscape, tá? O que é o Simscape, então? Simscape ele é uma biblioteca, tá? Que contém aí todos os parâmetros de simulação de direção de veículo, parâmetros aí ou blocos elétricos, mecânicos e também aí de fluidos, tá? Destacando aí o corpo translacional, rotacional, tá? Outros, tá? Então digite Simscape e aqui então você tem uma gama aí de blocos ali já configurados ou prontos, fáceis de usar diretamente. Você pode estar adicionando aí no Simulink, tá? Aqui o Simscape, você pode abrir e estar adicionando algum bloco ou modelo, tá? Ou você pode então pesquisar diretamente pelo nome do bloco aqui, tá? Também, e adicionar que apareça o nome do bloco. Tá? Por exemplo, aqui é um painel de fórmula mágica que você pode adicionar para uma modelagem. Tá? E aqui, então, você tem os demais parâmetros aí da biblioteca do Simscape. Tá? Para adicionar, por exemplo, uma turbina, né, algum modelo aí, por exemplo, você pode clicar aqui à direita e adicionar esse bloco ao seu modelo. Tá? Ou também pode diretamente no seu modelo aí digitar aqui, por exemplo, no seu modelo, em um espaço em branco, dá 2 cliques e aí você digita o nome do seu bloco que você quer trazer diretamente aí no seu modelo do Simulink, tá? Então, turbina, você tem Powertrain, que é combustão aí, motor de combustão interna, ou para fluido, no caso, ou outros, tá? Então, você pode estar aí adicionando diretamente, tá? Legal, hein? Legal isso aí, cara. Bem legal. Adianta bastante. Com certeza, porque são blocos prontos, já pré-configurados. Então, você só vai entrar ali para alterar um ou dois parâmetros de acordo com o seu projeto. Tá? Essa é uma forma de identificar ou trazer os seus blocos dentro do ambiente Simulink. Tá? E vamos voltar, então, aqui no modelo. Tá? Outra forma de você conhecer o seu bloco diretamente, tá? É você, então, clicar no seu bloco aqui, tá? E aí você vê o que está dentro do seu bloco. Tá? Então, você vai ter uma ideia de o que esse bloco faz, qual que é a função que ele faz, ou até mesmo ler, então, por baixo do bloco. Tá? Então, de repente, se o seu bloco não tiver nomeado alguma legenda, você pode, então, marcar esse bloco, dar um clique à direita, tá? Vem em formato e aqui mostrar o nome, seu black name. Tá? Então, aqui está automático, tá? Mostrar o nome. Eu posso deixar off, por exemplo. Tá? Então, se eu deixo off, ele some. Tá? Então, quando eu dou um clique, aí volta o nome. E para permanecer, dou um clique à direita, vou em formato, show black name e deixo ativado aí. Então, eu sei que esse é um bloco aí de eficiência aí elétrica, tá? Do meu modelo, por exemplo. É uma outra forma de você estar identificado. Tá? E para isso eu deixei os nomes aqui, claro, para você poder identificar aqui os seus blocos. Tá? Bom, para a função do bloco, você também pode aí clicar dentro do seu bloco ou através de algum evento que você adicionou, dá 2 cliques aqui
para o Build-To, que é um bloco aí de invento ou de envio de alguma informação, de algum modelo, tá? E ele descreve aqui o que esse bloco faz. Ele envia sinais através aí de um bloco específico, tá? Como uma tag para gravar informações, no caso. Tá? Então, você tem acesso a todos os blocos do seu parâmetro para você ver qual que é a função aí de cada bloco. Aqui, mesma coisa, você pode dar um clique e ver o que esse bloco faz, se faz sentido para a sua simulação ou não. Tá? Esse GoTo, ele também ele elimina um pouco de linhas, né, cara? Que é tipo isso, ele manda o sinal lá para deixar tudo mais clear, aí, mais limpo, né? Perfeito, perfeito. Você pode estar ali usando esse bloco, por exemplo, você quer usar só uma saída, tá? E esse bloco realmente ele faz esse trabalho no seu modelo ali, envia sinal para o seu conversor, e você quer usar só ali a bateria, por exemplo. Tá? Então você pode estar bloqueando essas outras saídas aí com o Bluetooth para bloquear essas informações, para validar o seu bloco. Tá? Então serve para isso também. Legal, bacana. Bom, vamos então aqui conhecer como que foi feita aí a nossa modelagem do veículo elétrico híbrido, tá? Começar, lembrando que não existe uma ordem para você começar a trazer os seus blocos aqui, tá? Mas que existe aí uma ordem de execução e conexão dos blocos à medida que você vai unindo um após o outro, tá? Vou falar primeiro aqui do ambiente aí do controlador, tá? Que considerou variáveis como a velocidade aí do veículo, a direção e também considerou aí a entrada aí do conversor aí de corrente DC, direct current, ou seja, corrente contínua, né? Que no caso a bateria a gente sabe que é corrente contínua, tá? E aqui então você consegue aí mensurar aí os componentes da bateria como tensão, tá? Máxima ou mínima da sua bateria, tá? Para isso, então, usou-se aí um conversor DC. Na sequência, usou-se aí o modelo da bateria, tá? Considerando aí uma voltagem máxima da bateria, tá? Aqui você tem, então, um divisor ali de eficiência energética, tá? Uma relação entre a sua bateria ali e o seu sistema de direção, tá? E assim também como o seu eixo principal ali do segmento do seu controlador longitudinal, tá? E aqui então foi determinado aí essas 5 variáveis que podem ser aí mensuradas diretamente, tá? Então você pode entrar e aí ver as saídas dessas variáveis diretamente aí no scope, tá? Que seria a bateria, o valor do alternador, tá? PSDU, que seria o veículo, e também aqui você tem o envio de informação do bloco inicial da sua planta, tá? E aqui você tem o display, ok? Bom, qual que é o conceito, então, deste projeto, tá? Qual que é a visão aí geral deste projeto, tá? É um sistema considerado híbrido semi-paralelo de veículo elétrico, tá? Que possui ali, então, uma engrenagem para permitir aí uma analogia de engrenagem ou divisão de potência para permitir aí as análises, certo, Eduardo? Opa, com certeza. Aproveitando, Caraquela, tem uma pergunta aqui da Ana Carolina. Existe algum conteúdo que a OpenCAD disponibiliza para fazer essa modelagem, né, que você está mostrando aí? Sim, sim, existe vários conteúdos aí disponíveis aí na OpenCAD, tá? Para veículos 100% elétrico, para veículos híbrido, que é o caso híbrido elétrico que estamos falando, e também aí para os veículos que funcionam através de células de hidrogênio, tá? Para isso tem os links aí, acredito que o Eduardo tem esses links aí. Alguns até eu costumo mostrar, alguns a gente consegue encontrar alguns no Help, né, do MATLAB, com alguns exemplos, né, são bem bacanas também, alguns eu consigo mostrar durante os webinars que eu apresento. Aquela, deixa eu só aproveitar a atenção do pessoal que está focado nesse seu modelo.
O Matheus já mandou uma outra pergunta aqui. Acho que tem a ver até porque você mostrou o MATLAB lá no começo, cara. O MATLAB não realiza a construção do veículo elétrico? Bom, boa pergunta. Como eu disse anteriormente, né, o MATLAB ele é usado. Vou voltar aqui, Matheus. O MATLAB é usado. Só um minutinho, Calequel. Sim. Eu vou só fazer uma rápida consulta, aproveitando esse gap. Aí você já volta essa resposta para o Matheus, que é uma consultinha, pessoal, com relação. Até com o Calequel aí, né? Dar uma. Vou pegar pessoal, com relação ao horário do Tech Talk, para vocês. O que acontece? No ano que vem, nós estamos pensando, né? E primeiramente analisando com vocês qual que é o melhor horário, né, para o Tech Talk seguir, né? Se é nesse mesmo horário, se na parte da tarde, né? O que seria mais interessante para vocês que estão aqui hoje? Então, se você já está aqui conosco aqui, né? Aproveite para opinar, tá? Coloque aí o seu voto, que a gente vai estar colhendo todas essas informações para a gente, ano que vem, né? Decidir o melhor horário aí para vocês acompanharem os nossos webinars, tá bom? O pessoal aqui está votando, falta mais um pessoal ainda votar. Vamos lá, pessoal. Rapidinho, por gentileza, vamos votar aí. Isso, o pessoal está votando, vamos lá. Aqui eu acompanho aqui, pessoal, a porcentagem. Está quase 100% de que vocês já votaram aí. Vamos lá. Vamos. Beleza. Agora eu posso fechar aqui. Isso, agora você pode continuar já colhi aqui a informação. Obrigado, pessoal, por ter votado aí, tá? Aquela pode continuar. Só recapitulando aqui a pergunta do Matheus. O Matheus perguntou, né? O MATLAB não realiza a construção do veículo elétrico, tá? Bom, como disse anteriormente, Matheus, o MATLAB ele é usado como base de dados, é usado como base para desenvolvimento de algoritmo, tá? E ele é usado aí como comando principal de entrada para você chegar no Simulink, tá? Então, qual o potencial do MATLAB para esta simulação, ou no geral? Tá? Você tem uma base de dados que chama-se Workspace. Aqui é onde tem os dados do motor, do sistema de direção, da bateria, pode abrir aqui bateria, vem tensão, vem voltagem nominal, potência de carga, qual que é a resistência dessa bateria. Então, aqui é a minha base de dados de todo esse modelo que está descrito aqui no Simulink. Ou seja, aqui onde eu descrevo, no MATLAB, eu descrevo ou gravo os valores que vão ser utilizados no diagrama de blocos. Tá? Então, ele funciona como uma base de dados, um comando, ou até mesmo aí o desenvolvimento de algoritmo. Tá? Por exemplo, aqui você tem um comando que você pode aí perfeitamente excluir, que está nesse comando, com CLC, por exemplo. Você pode excluir aqui a sua base de dados, tá? Digitando o cliente HAL, que eu não vou fazer agora, afinal não vamos ter dados para gerar o modelo. Tá? Digitem Enter. Então, ele funciona como um comando aí, trabalha com algoritmo, base de dados, e o Simulink trabalha com simulação de diagrama de blocos. Essa é a diferença entre o MATLAB e o Simulink. Portanto, o MATLAB não realiza simulações com diagramas de blocos. Tá? Realiza só como uma base de dados, ou se fosse aí um algoritmo. Ok? Perfeito. Acho que foi bem respondido, hein? Bom, vamos continuar aqui, então. Qual que é o objetivo, então, desse projeto ou desse modelo aí de veículo elétrico híbrido? Tá? Bom, ele é descrito como um veículo híbrido pela forma paralela e também segue de como é encarado aí ou caracterizado o modelo do motor de combustão interna
e os dois motores elétricos. Ou seja, esse modelo, então, eu tenho um motor de combustão interna, eu tenho um motor elétrico, que é o motor gerador 1, e o motor gerador 2. O MG1 e o MG2 são motores geradores aí elétricos, tá? E aqui, então, você tem um motor de combustão interna. Então, ora eu posso trabalhar diretamente com o meu motor de combustão interna, conforme eu expliquei na apresentação do primeiro slide. Ora, quando exige aí uma ultrapassagem, conforme o Eduardo comentou, ou uma subida aí, uma rampa que requer maior potência, eu preservo o meu combustível e trabalho somente com os motores elétricos, tá? E para isso, então, o motor de combustão interna ele precisa estar aí acoplado, ou digamos, precisa ter uma interligação direta aí através de uma engrenagem mestre, ou na área mecânica, como se chama, uma engrenagem planetária, que é uma engrenagem que está entre dois eixos, tá? Ou dois motores, no caso, tá? Bom, qual que é a vantagem ali, ou o que faz essa engrenagem planetária? Ele serve como um divisor de potência, praticamente, tá? Então, isso pode ser declarado aí como um modelo na indústria automobilística, um modelo, um esquema de alto nível aí de acionamento entre os motores, tá? E o motor 2, ele está então aí diretamente aí ligado através de uma engrenagem aí de redução, tá? Conectado aí neste eixo, para que você permita ali, então, dar eficácia ao seu motor número 2, que é o motor elétrico, certo? Bom, então, basicamente, tem dois motores elétricos e um motor de combustão interna, tá? E, para isso, você, então, tem essas informações diretamente aí no seu bloco aí que faz, digamos, a divisão aí de potência, tá? Aqui é como está montado no Simulink. Esse é um motor gerador elétrico 1 e esse é um motor gerador elétrico 2. Aqui você tem um motor de combustão interna e para isso aqui então você tem um comando aí que faz a ligação direta entre a relação do seu motor de combustão interna e aqui a relação direta dos dois motores aí elétricos, tá? Você pode estar abrindo esse bloco normalmente e ver como que foi feita essa configuração, tá? Todos os elementos ou todos os blocos em verdes que forem representados aqui, ou que você enxergar aí os blocos verdes, são blocos que utilizam aí a biblioteca do Simscape, conforme eu já mostrei, tá? Então, o Simscape tem esses parâmetros, esses blocos diretos aqui, para você poder fazer aí a configuração aí da engrenagem que está reduzindo aí ou dividindo a potência entre os motores, tá? E você pode entrar, então, nesses blocos e saber aí a função de cada bloco, tá? Para funcionar aí como uma caixa de mudança aí, tá? Para reduzir aí a direção relacionada à potência de cada bloco, tá? E aqui você pode encontrar aí parâmetros específicos, valores, alguma falha que o bloco apresentar, qual unidade que está usando ali, tá? Então você pode estar explorando aí mais sobre esses blocos, tá? Aqui está aqui a relação, então, no 4 tem um motor de combustão interna, ok? E aqui, então, tem um motor 1, conforme a figura mostrada, e aqui, então, eu tenho a outra engrenagem que nos leva aí, então, para redução, a divisão de potência até a engrenagem 2 com relação ao motor elétrico 2, tá? Aqui é um eixo, tá? Direcional entre essa representação da troca aí de mudança ou marcha, podemos assim classificar, tá? Você pode estar explorando cada bloco normalmente, tá? Ok? Legal. É bacana, cara, que ela vê quanto de informação tem, né, em simples bloquinhos, né, que o Simulink traz, né? A família Simulink, né? Você está mostrando o Simscape, mas tá tudo ali, pessoal. Tá todas as informações que precisa dali para fazer o negócio funcionar, para fazer o negócio girar, né? Bem bacana isso. Perfeito, perfeito. E aqui, Eduardo, só comentando aí, é uma questão só de organização do seu modelo, tá?
todo esse teu modelo, ele poderia estar ligado dessa forma, sabe? Aqui está ligado diretamente, você poderia usar aqui o motor de combustão interna, abrir e ligar diretamente. Só que seria algo muito difícil para a gente aí enxergar em uma tela só. Para isso, então, usou-se aí máscara ou subsistema nos blocos, tá? Como é que funciona esse subsistema? Qual que é a ideia desse subsistema? É você reduzir o máximo de informação visual, repito, não tirando a propriedade da construção do bloco, é visual, tá? Então, você tem esse modelo, você pode, então, selecionar todo esse seu modelo e, consequentemente, aí, criar aí, um subbloco desse seu modelo, tá? Como é que faz isso, então? Fazer aqui. Se você tem, por exemplo, um controlador, então, vou trazer aqui um controlador, um bloco qualquer aí que você deseja, tá? Um controlador de corrente, por exemplo, e aqui, então, eu vou mascarar esse meu bloco. Vou colocar aqui uma import, uma variável aqui de entrada, e vou pôr uma variável aí de saída, um bloco constante de saída, por exemplo. Tá. Você tem esse modelo, né? Imagina que eles estão interligados, caso você deseje, só para exemplificar, e você vai ter aí bastante construção de outros blocos no Simulink, tá? Então, aqui vai ficar você vai ficar confuso até para você visualizar. Por isso é que foi criado aqui as máscaras ou o subsistema. Para isso, você, então, seleciona o seu bloco, vem em modelagem aqui e vem em criar subsistema. Tá? Então, você pode deixar dessa forma aí o seu subsistema. Tá? Só para ampliar aqui para o pessoal enxergar até melhor. Tá? Pô, legal então, você pode clicar assim. Exatamente. Aí você fica uma coisa aí mais organizada, né? Em vez de você deixar aí os seus blocos aí diretamente, tá? Então, é o que aconteceu aqui com o motor, com os dados aqui do motor gerador também, tá? Mas só para exemplificar como foi feito aí essa criação de subsistema, ok? Bom, observe então que quando eu estou no meu modelo principal é a minha planta, que são valores que já estão agregados aqui no na minha base de dados, tá? Como velocidade, unidade de direção e também o conversor. Tá? Bom, tendo isso, então, é aqui onde eu estou tendo o meu ponto inicial, tá? Ou seja, o meu controle aí do meu ambiente das variáveis, tá? E estou selecionando aqui, então, o rastreio de velocidade, ok? Por que estamos a fazer o rastreio de velocidade? Quando a gente faz a simulação de um veículo híbrido elétrico com rastreio de velocidade, é muito mais fácil a gente obter a potência, tanto do motor elétrico, tanto do motor de combustão interna, e também a rotação aí do motor elétrico e do motor de combustão interna. Você aqui tem a capacidade aí de configurar o seu modelo, considerando variáveis do rastreamento de entrada, ou um torque aí direto. Tá? Então, aplicando um torque direto, você vai ter um pouquinho mais de dificuldades aí de você poder encontrar suas variáveis aí. Ou seja, para esse modelo, foi muito mais fácil você fazer a simulação do veículo híbrido elétrico utilizando um rastreio de velocidade. E esse rastreio de velocidade, ele é visto aí, tá, ou mensurado através de um display, ok? Que é esse display que faz o rastreio. Sim? Legal. Eu acho que essa sua colocação, Raquel, tem até a ver com a pergunta da Sabrina aqui. Ó. Como eu posso saber o valor de velocidade máxima do veículo após a simulação? Não sei se é alguma coisa por aí, ou você vai mostrar mais para frente. Perfeito. Vou mostrar mais para frente, mas eu posso aí simular até, tá? Então, tem o meu modelo, eu vou simular esse meu modelo, tá? Ou eu posso acessar minha base de dados para saber qual que é a velocidade máxima que eu inseri no meu veículo para fazer essa simulação, tá? Ou eu posso, então, acessar simplesmente o meu diagrama de blocos. Como eu já tenho o diagrama de blocos feitos, tá? Que é a relação entre variáveis de entrada e variáveis de saída, eu consigo naturalmente enxergar esse valor de velocidade na minha saída. Como é que eu faço isso? Então, eu executo o meu modelo aqui, tá? Está compilando o meu modelo.
coisa rápida, segundos aí, tá? Legal. Enquanto vai compilando, eu vou aproveitar, o nosso tempo está quase encerrando aí. Tem uma pergunta aqui do Emerson com relação à bateria, sobre a bateria aí, né? Qual que é a bateria que você está usando no modelo, mas eu vou até começar a resposta dele aqui, se você me permite, Calequela. Emerson, nós vamos ter um webinar destinado só para baterias, se eu não me engano vai ser o próximo Tech Talk, tá bom? Inclusive, os próximos eventos, pessoal, estão todos aí, tá? Nesse link que eu mandei no bate-papo para vocês, tá? Então, tem os próximos Tech Talks e um deles é sobre bateria. Eu acho que vai ser até interessante, né? Você é o interessado, Emerson, e todos aqueles, né, que também julgarem interessante, participem, tá? O link está aí, eu mandei no bate-papo para vocês, é só se inscrever lá rapidinho, né? E vocês vão ter mais informações até, né, nesse ponto de vista, porque é um webinar, um Tech Talk destinado só para isso. Mas obrigado aí, Calequela, pelo espaço. Perfeito, perfeito. Voltando então na pergunta, foi Sabrina que perguntou como que pode estar verificando a velocidade do veículo. Exatamente, a velocidade lá. Perfeito. Aqui, então, esse meu gráfico, ele traz aí valores com relação à velocidade do motor elétrico 1, tá? A velocidade do veículo principal, tá? A força que está exercendo esse meu veículo, tá? Traz, então, aqui a potência do meu motor elétrico 2, que é o MG2, de acordo com a imagem que foi mostrada, e a acoplação em série e paralela dos motores, e aqui a potência do motor elétrico 1. Tá? Esse engine power é a potência do motor de combustão. Tá? Aqui, então, você tem a velocidade do seu motor de combustão e aqui, então, tem a resposta aí da Sabrina. Tá? Então, aqui é a velocidade máxima que o seu veículo aí alcança. Tá? Ou seja, eu posso dar um clique aqui, então, dar um print nessa figura, tá? E abrir ela. Tá? Uma das formas rápidas para você ver aí o seu eixo máximo ou mínimo, tá? Para quem tem uma dificuldade de interpretar gráfico, tá? Pode usar então aqui em ferramentas e usa aí dados estatísticos, tá? Então, abre aí os dados estatísticos e eles nos auxiliam perfeitamente aí para isso, tá? Então, vou marcar aqui e vou marcar aqui, tá? Quando você faz isso, você tem valores de X e você tem valores de Y. Você tem valores de X e valores aí, obviamente, de Y, tá? Então, você pode estar marcando aqui e você pode estar marcando aqui em Y também, tá? Aqui também você marca, tem algum valor, você pode marcar outro valor, 0 com 0, ok? E aqui, então, você vai ter essa representação aí gráfica para que você consiga aí enxergar melhor quais são os parâmetros que você está direcionando aí ou enxergando de valor máximo, tá? Outra forma de você poder estar vendo isso, então, é clicando diretamente aqui, tá? E você vê que em X você tem 86 e em Y, que é o seu parâmetro aí da velocidade, você tem 95 km por hora, tá? Que é o máximo ponto aí que você pode estar de velocidade desempenhada para o veículo híbrido de acordo com essa simulação, tá? E tudo também depende aí dos seus dados que você estiver usando aí para você poder fazer essa analogia de máxima e mínima velocidade, né? Um powertrain, né? Digamos assim, o seu trem de energia, que é o conjunto de controlador, que é o conjunto de velocidade inicial e outros parâmetros que façam aí dimensionar diretamente a sua velocidade máxima do veículo, tá? E aqui, então, eu vou aproveitar... Você entendeu? Legal, bacana. Nossa, aquilo ali adiantou muito até a minha vida aqui. De vez em quando eu preciso pegar uns dados também, então só clicar ali, já pega a média estatística, já. Isso aí para mim é novo, não sabia. Exatamente. Legal. E aí você mensura exatamente o ponto que você desejar, é legal. Legal demais, pô, muito útil. A Camila, talvez até tenha vinculado, talvez seja por isso, né? Talvez não seja por causa da versão que ela está usando. Ela perguntou aqui qual foi a versão do MATLAB Simulink utilizado, né? Até para ter todos esses dados que você mostrou e essas ferramentas, né? Qual foi a versão mesmo, Calequela?
Perfeito. A minha foi 22A, tá? Então, você pode vir aqui no MATLAB e consultar a versão aqui em cima. A minha versão é 2022A, mas esse modelo aqui, no Simulink, quem tiver a versão 2021A já pode executar 2020B ou 2020A, ou seja, versões inferiores a 2021A, não vai conseguir executar esse modelo porque vai perder algumas propriedades do modelo. Ou seja, MATLAB de conversão de 2021A para frente vão executar esse modelo aí tranquilamente de veículo híbrido elétrico. Tá? Entendi. Perfeito. Eu estou até compartilhando com o pessoal aqui, cara, que o nosso tempo já tem 2 minutos para a gente estar encerrando, alguns links aqui que eu acho que até são aqueles que você me encaminhou, que tem muito mais conteúdo sobre isso que você está mostrando, eu imagino. Sim, perfeito. Não, legal. Era uma primeira pergunta que alguém fez, não lembro se é Ana Paula ou João Paulo, e aí esses links vão servir para ele poder entrar nesse link, trazer já pronto direito para o Simulink e poder analisar variável e variável. Tá? Só que, Eduardo, eu vou aproveitar aqui comentar um pouquinho rapidinho aqui, tá? E aqui, então, tem um sistema de bateria que vocês vão ver no próximo webinar, tá? Mas falando aí dessa modelagem de veículo elétrico híbrido, tá? Foi utilizado aí um sensor, tá? Ou pode ser utilizado um sensor que se chama BMS, tá? Ou SOC, tá? Esse SOC significa State of Charge, ou seja, é o estado aí da sua carga, ou da sua bateria, né? Com relação à porcentagem e tempo, tá? Então, a bateria aí simulada aqui no Simulink aí tem uma porcentagem aí de 71,7%, tá? Aproximadamente. Então, é o máximo pico que ele pode aí atingir ou de porcentagem atual para esta simulação, tá? Então, aqui é só um exemplo de como você pode estar vendo aí se a sua bateria está acabando ou não. E para isso, na implementação de um veículo real, né, hardware in the loop, você tem todo aí sensor que faz a interligação diretamente com o display para você poder ter esse aviso que a bateria está terminando ou qual que é a porcentagem dessa bateria do seu veículo. Tá? Legal, bacana. Calequela, nossa, eu tenho uma má notícia para você, cara. Qual que é? Nosso tempo acabou. Meu Deus. Mas Meu já... Deus, você acredita nisso, cara? Nosso tempo... Pessoal, eu vou ser sincero e transparente aí com o pessoal, que eu acho que esses webinars são muito curtos, que não dá muito tempo da gente falar um pouquinho mais. Eu queria falar um pouquinho mais, né? Mas fazer o quê? Não, eu acho que as informações foram bem colocadas, né? E você conseguiu... o pessoal também conseguiu mandar muitas dúvidas aqui, eu acho que ficou bem legal, e é por isso que rende, né? Vocês estão me escutando? Então, né? Tá ok? Estou ouvindo, Eduardo. Aqui para mim pareceu que estava cancelado. Bom, mas eu espero, né, que o pessoal aqui tenha gostado, né, desse Tech Talk. Acredito que a maneira como o Calequela fez, né, de ir lá bloco a bloco, né, criar e mostrar ali o algoritmo, né, foi para mim sensacional. Aprendi muita coisa aqui também. Eu sempre aprendo com ele, eu falo isso com ele, né. Vale lembrar aqui também, pessoal, eu acho que é importante que as ferramentas, né, que a gente oferece aqui na OpenCAD, que são do MATLAB e Simulink, são o meio e não o fim do modelo, tá? Ou seja, tudo que você criar dentro do MATLAB e do Simulink ali, por meio da sua experiência, né, você é o detentor deste modelo, certo, Calcan? É por isso que muitas empresas brasileiras que sabem disso, né, nos procuram para ajudá-los nesse quesito, tá? Eu acho que é importante, né, deixar isso bem claro, porque às vezes o pessoal acha que vou criar um modelo ali, mas isso quem vai ficar o detentor desse modelo vai ser o próprio OpenCAD. Não, a gente está aqui para ajudar vocês a criar esse modelo, né? Então, seja com o nosso time capacitado, altamente capacitado, melhor dizendo, construindo esse modelo, auxiliando você, ou você mesmo com as próprias ferramentas e a sua experiência consegue também facilmente, né, reproduzir e criar modelos como esse, né,
que vão estar agregando e mostrando aquilo que você precisa para construir produtos, né, projetos futuros, dentre outras coisas que vira e mexe a gente está sempre mostrando aqui. Certo, Calequer? Você tem alguma colocação final? Perfeito, perfeito. Exatamente, né? Para quem já tem as versões atualizadas, 2021 lá para frente, vai conseguir executar os modelos. E o link que o Eduardo compartilhou é muito real, né? Porque são simulações que já foram comprovadas, validadas pela MathWorks, tá? E tendo aí o kit de certificação, que é uma toolbox do Simulink, você não tem que se preocupar aí com questões intelectuais, né? Porque a partir do momento que você tem esse kit de certificação mundial, então você tá pronto aí para fazer uma aplicação hardware in the loop do seu powertrain ou do seu veículo elétrico, tá? Legal, bacana. Bom, eu acho que é isso, Calequer. Obrigado aí pela sua participação, pela sua atenção aqui conosco hoje, tá? Eu acho que ficou muito bacana essa nossa interação aqui. Pessoal, lembrando que eu mandei um link para vocês de outros Tech Talks, né? Na verdade, toda a nossa agenda até o final do ano aí, tá? Tá no link aí no nosso bate-papo. Não deixe de nos seguir, né, nas redes sociais, né? Esse vídeo, inclusive, vai para o YouTube, então se você gostou dele, vai lá, curte, compartilha com mais pessoas. Se tem alguma coisa aqui que vai ser interessante para aquela pessoa, ajudar ela, né, a desenvolver o produto, o protótipo dela, sempre válido, a gente está aqui à disposição de vocês, tá? Mas é isso. Eduardo, só quero comentar uma coisa com o pessoal. O pessoal aqui ia comentar que esse foi um bate-papo, tá? Uma introdução de veículos elétricos ali. Tal. Por isso é que não foi tão técnico, tá? Então, eu queria que todo mundo participasse, queria que todo mundo entendesse que são ferramentas simples de usar, tá? Então, não foi um contexto diretamente aí para engenharia, foi para todos os níveis, tá? E agora eu espero aí que o Eduardo providencia um webinar mais técnico, aí sim vai dar tempo de falar tudo, tá? É só isso que eu queria salientar, tá? Estamos sempre à disposição. Aproveitando, já que você tocou nesse assunto, se é do interesse da galera aqui também, né, ter um papo ainda mais técnico esse, com mais tempo, enfim, a gente pode estar olhando isso também. Não deixe de responder o nosso feedback, tá? Coloque aí no nosso feedback, tem um campo lá de observação, coloque aquilo que você acha, aquilo que é importante para você, tá? Que a gente vai estar à disposição, a gente está aqui para ouvir vocês também, tá bom? Calequer, mais uma vez, obrigado a todos aí pelas dúvidas e a participação, tá? Forte abraço e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.